Saudações, gente bonita! Hoje nós vamos falar da composição trina do ser humano. Embora muitas pessoas não tenham percebido, nós não somos só carne e ossos. Existe um pouco mais do que isso. A matéria, né? A energia e a consciência. São os três aspectos que compõem o ser humano: matéria, energia e consciência. É certo que as pessoas vivem e gastam toda a sua energia, na maioria das vezes, para satisfazer a matéria. Então, nós temos consciência, sim, de que existe energia, que é o que nos impulsiona, mas estamos dirigindo essa energia para satisfazer as necessidades e as ânsias da matéria. E, na verdade, não é por isso, para isso, que a gente está aqui, né? A vida tem que ser muito mais do que isso. A existência, toda essa estrutura, toda essa organização dos corpos físicos, das formas que a natureza oferece para fazer a manutenção de toda essa estrutura, não pode ser simplesmente para manter a matéria. Então, por aí a gente já começa a perceber que viver só em função de satisfazer a matéria é sobreviver, não é viver. E tem um axioma que diz que a finalidade da existência é transformar vida, energia em vida, consciência. Então, por aí a gente percebe que tem que ter um upgrade, a gente tem que pular de fase no final dessa existência. Não é só suprir as necessidades de comer, de vestir, de buscar o conforto do corpo desesperadamente, ou às vezes não, né? Porque tem pessoas que até se mutilam para manter uma imagem. Então, o importante nessa história toda é que você questione, pensar um pouquinho. Temos massa encefálica, então deveríamos usar com mais frequência, e perguntar realmente qual é a finalidade. Porque Deus, a fonte, não criou tudo isso só para a gente acordar, dormir, comer e defecar. A vida tem que ser muito mais do que isso. E aí entra a questão da consciência, que é quando a gente começa a se perguntar qual é a razão, né? Por que estou aqui? E como é que eu posso fazer para que a minha estadia neste planeta deixe boas marcas, né? Para que deixe boas lembranças para a própria Terra. Então a gente precisa, em algum momento de nossas vidas, a gente tem que parar para pensar como é que a gente faz para integrar consciência. E integrar consciência é interessante, eu falei isso no último vídeo da meditação autoalusiva, é que só é possível viver estando no presente. Só é possível
integrar consciência se você estiver consciente. Parece redundância, mas na verdade você não está consciente quando está rememorando o passado ou fazendo projeções para o futuro. Se a gente parar para observar, isso são ausências. Estou ausente daqui porque estou mergulhada num passado ou estou projetando o futuro. E neste momento eu não estou em lugar nenhum. E se não estou em lugar nenhum, eu não estou agregando consciência para a minha existência. Interessante isso, né? E estar consciente não é acumular conhecimento. A maioria das pessoas acha que para ser consciente tem que acumular e saber e ter um monte de técnicas, e não é. O integrar consciência é saber como o teu corpo está, do que depende o bem-estar dele, o que é que ele está te pedindo, o que traz conforto e bem-estar para o seu lado emocional, quais são os tipos de pensamento que te deixam confortável. Estes são os instrumentos que a gente tem para integrar consciência. É estar em si, né? As pessoas elaboram tanto, inventam tanto em torno disso, e, na verdade, integrar consciência é estar consciente de tudo aquilo que o teu ser solicita. Não em termos egóicos de adquirir bem, adquirir status, adquirir projeção. Não é isso. Isso são brinquedos que nos distraem. Quando a gente fala se voltar para dentro e estar no presente, saber se o meu corpo está numa posição confortável e saudável para ele, né? Porque hoje em dia as pessoas se jogam em qualquer lugar, sem a menor consciência de como o corpo está, e ficam lá deitados ou debruçados em cima de um celular, deformando o corpo e totalmente inconsciente disso. Hoje nós temos um problema respiratório muito profundo, porque parece que respirar virou coisa supérflua. Então, estamos fazendo uma postura cifótica, que é essa de trazer os ombros para frente, comprimir o pulmão, ele está comprimido, vai oxigenar, vai precisar de vai ter pouca movimentação, então vai precisar de uma respiração muito superficial para poder fazer aquele movimento básico. E sendo que a respiração, o oxigênio, é o alimento mais importante do nosso corpo. Então, quando se fala de técnicas de respiração e yogas respiratórios, essa coisa toda, eu pessoalmente não sou muito afeita a técnicas. Eu sou afeita à consciência. Então, se eu estou respirando consciente dos movimentos de entrada de ar, de saída, consciente de que essas respirações estão oxigenando as minhas células e permitindo que elas sejam revitalizadas, para mim, pessoalmente, é o que basta, tá? A ingestão de alimentos
Hoje as pessoas comem qualquer coisa pela compulsão de comer, pela necessidade de sentir prazer, então tudo se concentra no paladar. Ninguém está interessado em saber se aquilo vai bombardear o fígado, ele que se vire depois. Então, a alimentação é importante no aspecto de que o corpo, se você se permite ouvi-lo, ele vai te dizer do que necessita e no momento que necessita. Hoje virou modinha comer a cada 2 horas, a cada 3 horas, não pode ficar com fome, não pode ficar em jejum, um monte de palhaçada para fazer com que as pessoas se entupam de comida, o corpo fica totalmente letárgico e não consegue cuidar de qualquer outra coisa, porque passa quase que 24 horas por dia só metabolizando o lixo que as pessoas ingerem. Isto eu estou falando o que nos impede de integrar consciência, tá? Não estou mudando de assunto. São os mecanismos que a gente usa para não estar consciente. Leituras inúteis, distrações inúteis, toxinas ingeridas. Aí você fala, eu vou cortar todos os meus prazeres. Prazer a gente tem na hora do recreio. E isso daqui é uma escola. Então, integrar consciência significa saber o momento em que você pode se permitir fazer alguma coisa e saber também levar uma vida regrada. Porque o que você vai ser daqui a 10 anos é muito fácil saber, porque vai depender daquilo que você está fazendo hoje. E não precisa perder tempo projetando um futuro, como vai ser, o que eu vou fazer. Basta estar consciente no hoje, que você está garantindo que daqui a 10 anos você vai ser uma pessoa próspera, saudável, equilibrada, saúde mental, saúde emocional, saúde psicológica. As pessoas ficam, por que Alzheimer, por que Parkinson, por que senilidade? Não cuidam do hoje, o amanhã vai vir podre, sinto dizer. Então, o que acontece? Que precisamos, com urgência, para integrar a consciência, porque, como eu falei, nós somos feitos de matéria, energia e consciência. Então, ela está aí. Tá? Pode ser que não esteja usando, vai atrofiar. E a hora que precisar dela, não vai funcionar. Então, o que eu aconselho é: comece a se tornar consciente de onde está, como está sentado, com que tipo de pessoas você está interagindo, ao que você está se impondo, porque às vezes a pessoa fala, não, mas é reunião de família, eu tenho que ir. Vai ficar confortável? Não, é horrível, não gosto de fulano, não gosto de cinema, mas tenho que ir. Tem que ir por quê, cara pálida? Se você está integrando consciência, e a partir do momento que está integrando consciência, você desenvolve um profundo respeito por você mesmo. Então, você não vai ingerir qualquer comida porque você sabe o que é lixo e você não é um depósito de lixo. Você vai poupar a tua energia para que ela seja um aliado seu e não ficar despejando e desperdiçando essa mesma energia em coisas fúteis, inúteis, desconfortáveis, as coisas que se faz por obrigação a gente faz o trabalho que nos rende o salário no final do mês. E de preferência que não seja obrigação, porque se a pessoa está trabalhando naquilo que ama, deixa de ser um trabalho.
já está trabalhando no que ama, então se diverte até para ganhar dinheiro. E investe na consciência, porque é a terceira parte daquilo que você é. Então, se você negligenciar essa consciência no final desta experiência na Terra, você vai perceber que ficou faltando alguma coisa. É como matar a aula o ano inteiro e chegar e perceber, não tenho a menor condição de passar de ano. Porque não estudei para as provas, passei o tempo todo no recreio. As pessoas acham que fazer um cursinho de 2 meses de recuperação vai resolver. Não, não vai. Então, o conselho é: comece a prestar atenção. Tem uma parte que está sendo negligenciada e é a parte mais importante, porque tanto a matéria quanto a energia, elas estão aqui disponíveis para que nós tenhamos a matéria-prima necessária para integrar consciência. É aquela passagem da Bíblia dos talentos. Os talentos são moedas. Nós recebemos as moedas e temos que fazer elas renderem frutos. As nossas moedas são matéria e energia. Os rendimentos são transformar, usar esses instrumentos para integrar consciência na nossa vida. Isso só pode ser feito um dia a cada vez, dia após dia, com disciplina, com amor, né? Porque a gente fica esperando que o mundo ame a gente, mas que vai amar o quê? Se você não se ama, você não se respeita, você negligencia tudo que você é. Quer ser amado? Providencia se tornar uma pessoa que mereça ser amada. Como? Fazendo bonitinho para os outros gostarem de você? Não, tornar-se uma pessoa integral, íntegra. Amar-se. E aí vem a lei da correspondência. Se você se cuida, os outros vão cuidar de você. Se você se respeita, os outros vão respeitar você. Se você se ama, o universo vai amar você. E aí você se torna, assim, uma pessoa próspera, querida por todos. Por quê? Por causa da lei da correspondência. Então, a mensagem de hoje é essa. A reflexão de hoje é essa. Não passe por aqui só como se estivesse na hora do recreio, porque hora do recreio nunca foi o suficiente para fazer a gente ter um bom resultado na hora do exame. Fica a dica, tá? E até a próxima.